um neonato e um adulto. Na posição de repouso, o que a gente observa? A gente observa que as costelas, né, elas são costelas horizontalizadas, diferente das costelas do adulto, que são costelas verticalizadas, diagonais, né? Essa posição das costelas do adulto é uma posição que favorece biomecanicamente ao deslocamento, né, articular aqui das costelas entre as cartilagens costais e o externo e também a coluna cervical, na hora que o diafragma contrai e desce, né? O movimento biomecânico das costelas, então esse formato em diagonal, ele favorece, ele proporciona, né, o maior deslocamento do tórax, então que a gente chama de deslocamento antero-posterior, né? E então entrada de fluxo aéreo aí para as vias aéreas. Quando nós estamos falando então do recém-nascido, a gente tem costelas horizontalizadas. Então essa horizontalização de costelas, ela prejudica de certa forma o deslocamento, né? Como eu disse, quando o diafragma ele contrai e o deslocamento dessas costelas, né? Para garantir então uma entrada de ar efetiva, tá? Esse movimento das costelas com relação, né, à inclinação da costela e a contração do diafragma é o que a gente chama de movimento de alça de balde, que muito provavelmente vocês já ouviram falar em algum momento aí dos estudos de vocês, né? Então, a gente tem um movimento de alça de balde desfavorecido no recém-nascido ou na criança pequena por conta da posição das costelas e também por conta da característica do diafragma das crianças que nós vamos falar logo a seguir, tá? Outra coisa que a gente precisa salientar aqui é que as cartilagens costais, né, que unem as costelas até o externo, elas ainda não são totalmente ossificadas, o que faz com que, né, até que a extremidade, ó, do externo, que a gente chama de processo tifoide, né, ela também não é ossificada, o que proporciona para esse paciente uma maior complacência torácica. Aqui no adulto, a gente já tem, né, um tórax menos complacente, porque a gente já tem, então, essas cartilagens costais ossificadas e, consequentemente, um movimento biomecânico muito mais efetivo para garantir, né, durante a inspiração, a entrada de um fluxo de ar inspiratório adequado, tá? A gente sabe que não são só as costelas que se movimentam, a gente tem também o movimento da clavícula, né, dentre outros fatores que são importantes, mas aqui nós vamos falar resumidamente, tá, do movimento, então, aí do desfavorecimento do movimento de alça de balde para os recém-nascidos e crianças, principalmente lactentes, né, até 2 anos de idade, tá? Bom, então aqui a gente considerando uma posição de repouso, né, em que na posição de repouso eu tenho essa figura, né, acima, em que eu tenho um diâmetro, né, do tórax, tanto no paciente neonatal quanto no paciente adulto, e aqui embaixo eu tenho outro diâmetro, né? Então, considerando quando o paciente ele vai fazer inspiração, eu tenho a contração do diafragma e o deslocamento do diafragma para baixo, ou seja, no sentido caudal. Quando eu tenho esse deslocamento do diafragma no sentido caudal, é porque eu estou tendo uma contração do diafragma e, consequentemente, entrada de fluxo inspiratório, que a gente chama de inspiração, né? Para o paciente neonatal, né, a gente tem a fixação, vamos dizer assim, né, que a gente chama de zona de aposição, ou seja, a forma como o diafragma ele está inserido na caixa torácica, ele está inserido de uma forma que também desfavorece essa descida do diafragma de forma efetiva, tá? Então, aqui no adulto, ó, a gente tem, né, uma situação de repouso e depois uma situação final de contração diafragmática, em que ele tem um deslocamento, mas esse deslocamento é favorecido pela biomecânica tanto das costelas, né, quanto
da constituição do diafragma. Na criança, a gente não tem esse favorecimento biomecânico, pelo contrário, a gente vai ter, então, dificuldade com relação a um tórax muito complacente, porque nós não temos ossificação das cartilagens costais, a quantidade de fibras, né, resistentes à fadiga, que são poucas, comparativamente a um adulto, e, além disso, a zona de aposição do diafragma, em que esse diafragma ele tem que se deslocar mais para garantir uma inspiração mais efetiva para o paciente pediátrico, especificamente para o paciente neonatal, tá? Até os 2 anos de idade, principalmente. Então, aqui a gente tem uma figura que mostra qual é a evolução, vamos assim dizer, tá? Da conformidade do tórax desse paciente com relação à idade. Então, quando a gente olha, né, essa figura, aqui quando ele é um feto, né, até 7 meses, depois quando ele é termo, depois com 5 meses, depois com 3 anos e meio e depois quando ele é adulto. A gente olhando um paciente de cima, né? Então, esses são os contornos ósseos da caixa torácica em diferentes idades e olha, né, como essa caixa torácica ela vai se modificando, né? A gente tem uma caixa torácica que antes ela era bem arredondada e depois ela passa a ter um achatamento. Esse achatamento, né, ele também proporciona, né, uma vantagem biomecânica com relação à inspiração e expiração que as nossas crianças não têm. Então, lembrar que todas essas desvantagens biomecânicas, né, anatômicas e fisiológicas, elas são esperadas para o nosso paciente. Elas são esperadas, a gente precisa saber que elas são esperadas, mas a gente precisa considerar que por elas terem, né, essas características e essas particularidades, elas evoluem com instabilidade e insuficiência respiratória, em parada respiratória, mais rápido, tá? Por isso que criança descompensa muito rápido, tá? Então, aqui mais um fator para auxiliar esse paciente a ter insuficiência e evoluir com insuficiência respiratória mais rápido do que um paciente adulto ou uma criança grande. Bom, aqui, né, levando ainda em consideração o que a gente falou com relação ao diâmetro de tórax, né? Então, o deslocamento, a gente falou então dos contornos, né? E aqui a próxima figura a gente está falando do deslocamento do diafragma. Então, aqui tem, né, a posição de repouso, ou seja, quando ele está entre ins e ex. Começou a inspiração, então o diafragma ele se desloca, né? Ele faz a contração e se desloca de forma cefálica. E lembrar que ele é desfavorecido em neonatos por conta da zona de aposição do diafragma, ou seja, esse diafragma ele tem que se deslocar mais do que o deslocamento do diafragma do paciente adulto, tá? E além disso tudo, né, tem mais uma característica desfavorável, que são as quantidades de fibras do tipo 1 na composição do diafragma, que são fibras resistentes à fadiga, tá? Esse trabalho, ele é um dos primeiros trabalhos que observaram isso, né? Uma tabela de um artigo, que foi um dos primeiros trabalhos que observou, então, essa diferença da relação entre fibras do tipo 1 e diferentes idades, e foi um trabalho que fez análises pós-óbito de paciente, tá? Então, vejam aqui, ó, na primeira coluna, né, que é a coluna de idade, em que ele analisou pacientes de 24 semanas de gestação, 27, aqui 27 de novo, depois vem 28, 30 semanas, 32, 37, 8 dias de vida, mais um paciente termo, depois 10 dias de vida, 3 semanas de vida, 4, 6, 8 e 10, tá? Então, foi um estudo que analisou alguns pacientes e analisou as fibras, né, a quantidade de fibras do tipo 1 nesses diferentes pacientes. E olha que interessante o que ele observou. Ele observou que pacientes de 24 semanas tinham
6,5, né, aí na escala de referência deles, de fibras do tipo 1, 27, 10,2, 27 aqui, lembrando que aqui tem diferença com relação ao gênero, né, então aqui masculino e aqui depois feminino, mais 6,2, 9,8. E vejam então, né, que um paciente aqui termo, comparativamente a um paciente pré-termo, um paciente pré-termo de 24 semanas tem 6,5% de fibras do tipo 1, enquanto que um paciente termo tem 24,8%. Ou seja, além disso tudo que nós falamos, né, da constituição de costelas, de vias aéreas superiores, a gente ainda tem também uma característica desfavorável quando esse paciente entra em insuficiência respiratória, ele cansa muito rápido porque ele não tem fibras do tipo 1 no diafragma suficientes, né, para resistir à fadiga que ele vai ser imposto. Com o passar do tempo, né, esse paciente ele vai então fazendo, né, ele vai adquirindo mais fibras do tipo 1. Então, em recém-nascidos, a gente considera em recém-nascidos termo que o paciente tem 25% de fibras do tipo 1 e 75% do tipo 2. E com o tempo isso vai, né, se tornando proporcional. O paciente adulto ele tem 75% de fibras do tipo 1 e 25% de fibras do tipo 2, né, diafragmática. E quanto mais prematuro esse paciente for, menos, né, menor é a quantidade de fibras do tipo 1 que ele vai ter, maior vai ser, né, a predisposição dele evoluir com insuficiência respiratória por essa questão também, tá? E a última característica relacionada às vias aéreas superiores é a constituição da traqueia. Então, a gente sabe que a traqueia, ela é a continuação, então, das vias aéreas superiores, né? E a gente tem, então, a formação de arcos cartilaginosos. E esse conduto, né, ele vai se dividir no bronquiofonte direito e no bronquiofonte esquerdo. O bronquiofonte direito, ele é como se fosse uma continuação da traqueia e o bronquiofonte esquerdo, ele é mais inclinado. Essa característica também acontece na criança e se mantém no adulto, né? Tanto que tanto na criança quanto no adulto é muito comum quando o paciente é intubado e esse tubo é muito introduzido, é o que a gente chama de intubação seletiva para o bronquiofonte direito, né? Então a gente ventila só o pulmão direito e o pulmão esquerdo fica sem ventilar. Quando a gente traciona essa cânula e coloca na posição adequada, a gente consegue ventilar os dois pulmões, tá? Bom, o que é de diferente, então? Se não é a posição do bronquiofonte é igual, o que é diferente, então, para esse paciente, né? Considerando os pacientes até 2 anos de idade. É que eles não têm, né, ainda desenvolvidos todos os arcos cartilaginosos, todos os anéis cartilaginosos da traqueia. Então, essa traqueia, ela não tem, né, uma estrutura, então ela é facilmente colapsável. Então, qualquer, né, infecção viral ou bacteriana, ou qualquer obstrução, né, aspiração de corpo estranho, essa traqueia ela é facilmente, né, maleável e também é mais um fator que esse paciente evolui com insuficiência respiratória muito rápido, tá?